Eu quero ler com vocês um texto da palavra de Deus que se encontra em Mateus capítulo 5. Mateus 5, de 13 a 16. É um texto bem conhecido, né? Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, a ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Olha que coisa maravilhosa, né? Esse sermão extraordinário de Jesus, conhecido como Sermão do Monte, onde ele traz ali diretrizes extraordinárias para nossas vidas. É claro que daquilo que ele está falando é algo para ser vivido por nós, uma vez transformados pela sua graça. Este não é um caminho para a salvação de ninguém, mas esta deve ser a forma de alguém que crê realmente em Deus, na palavra do Senhor, alguém alcançado pela graça, deve viver, ok? Então, nessa manhã eu quero considerar algumas coisas com vocês, e especialmente trazer assim, neste momento, né, dois questionamentos extremamente importantes, para que vocês possam estar refletindo sobre isso. Olha só, o primeiro desses questionamentos, eu quero ter como base esse texto, é o seguinte: o que te define? Olha para teu irmão aí ao teu lado, pergunte a ele: o que te define? É uma pergunta interessante, porque isso vai falar muito acerca de como está a sua fé. Talvez nenhuma palavra ou nenhuma frase, o que te define, e alguém olhasse para você e pudesse dizer conhecimento, cultura. Fulano é definido por cultura, é uma pessoa culta, é uma pessoa de conhecimento. Você já ouviu isso aí? Não? O que te define? Trabalho. Eu mesmo. E aí? As pessoas te conhecem porque você é uma mulher, sabe? Muito trabalha. Você é um homem trabalhador. Então as pessoas que conhecem você, se perguntassem a elas: o que é que define João? Trabalho. O que é que define Antônio? Conhecimento. Eita homem estudado, eita mulher que estuda. O que é que te define? Dinheiro. Eu sou uma pessoa próspera, e não aqui no sentido, né, que a gente tem de prosperidade na Bíblia, mas dizendo assim, sou uma pessoa abastada, tenho muitas posses. Então, às vezes são pessoas que são definidas assim, não é? Outra: o que é que te define? Força, garra. Eita mulher valente, né? Homem valente, isso aí né? Olha aí. O que mais? O que é que define você? O que é que nós poderíamos falar nessa manhã? O que é que as pessoas, quando falam com você, e às vezes não se reúnem aqui neste âmbito de congregação, dizem a teu respeito? Sou generosa. 10. Generoso, né? Generosa. O que é que te define? Personalidade. Uma pessoa de personalidade forte, marca a presença onde está, hein? Pessoa carismática. Você talvez seja definido por isso. Tem gente que diz: pô, fulano onde chega é aquela coisa, né? Mas talvez o que te defina seja prudência. E está um homem prudente, uma mulher prudente. Olha que eu só estou aqui adjetivando com coisas positivas, não é?
falar aqui, o que é que te define? E tem gente que é definido por quê? O que é que te define? O porre. Ou não é assim? Tem gente que é definido por essas coisas. O que é que te define? Aquele é um drogado. Mas eu não vou usar isso aqui para você. Eu estou falando aqui. O que é que define você? Um homem de família, uma mulher de família. E tantas coisas que nós poderíamos citar aqui, que talvez alguém um dia chegou para você e disse: olha, eu vejo que você é assim, eu vejo que você é assado. Isso é ruim? Não, não é que estas características sejam más, não se trata disso, são coisas boas. Mas eu quero saber de você: alguém tem te definido por ser um homem de Deus ou uma mulher de Deus? Alguém tem te definido por tua fé? Alguém tem olhado para você lá no ambiente de trabalho, lá onde quer que seja, e diz: acima de tudo eu vejo que você é uma mulher de Deus, que você é um homem de Deus, que você é um cristão autêntico, um cristão genuíno, um cristão verdadeiro? Será que nós temos sido definidos pela nossa fé? Será que nós temos sido definidos pela nossa qualidade de vida cristã, pela autenticidade de nossa vida cristã? Uau! Tanta gente que se orgulha de alguém dizer para ela: ó, você é uma mulher de fibra, é uma leoa, você é demais. Está falando de mim mesmo, já me encontrou aqui hoje, ó, ai de Deus. E não é que isso seja um mal, mas eu quero perguntar se esta mesma pessoa um dia olhou nos seus olhos e disse: você é uma mulher de Deus, você é uma mulher de fé, você é um homem de Deus, uma pessoa que revela Cristo. Porque é aí que está o X da questão. O que te define? Quem é você? Quem é você? Eu sou aquele destaque lá no meu trabalho. Onde eu passo, todo mundo se lembra de mim. Por isso, por uma característica A, B ou C. Mas alguém se lembra de você porque você é um homem de Deus? Alguém se lembra de você porque você é uma mulher de fé? Não são essas características da vida cristã que te definem? Meu Deus, e por quê? Que nós estamos sendo definidos por coisas secundárias e não por aquilo que deveria ser a prioridade ou a coisa primeira a nos definir, que é a nossa fé cristã. Por quê? É muito simples, porque nós não temos vivido a vida de um cristão de forma autêntica, prioritária. É exatamente por isso que você talvez não seja definido como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, pelas pessoas que te conhecem. Aí que está o X da questão. É porque nós não temos vivido isso, e nós precisamos, irmãos, viver a vida cristã de uma forma autêntica, que ela revele quem somos, sem precisar você pegar um cartãozinho e entregar na mão de alguém e dizer: eu sou membro da Igreja Batista da Paz, lá no Imbuí. Mas as pessoas, ao conviver com você, ou conviverem com você, elas vejam Cristo em você, elas vejam o Evangelho fluindo através da sua vida. O que te define? E por quê? Se você não é definido em prioridade ou em primeiro lugar pela sua vida cristã, o porquê disso? É porque você não tem vivido a vida de um cristão autenticamente. Jovens, vocês serão respeitados quando viverem a vida de um cristão. O grande problema da nossa juventude é que a nossa juventude quer ser igual ao mundo e quer ser respeitado como um crente. Quer que as pessoas vejam Cristo através deles. Não vão ver. Vocês são separados.
separados para agradar a Deus. Então não queira agradar o mundo, porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, todas essas coisas passarão, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. E muitas vezes nós estamos incentivando as nossas crianças, os nossos jovens, a serem mais parecidos com o mundo do que serem parecidos com Jesus, porque nos damos referenciais a eles, que não são os referenciais que deveríamos dar. Você tem falado com o seu filho, seja igual a Jesus. Seria muito bom se pudéssemos falar, seja o meu imitador como eu sou de Cristo. Olha para mim, porque eu sou imitador de Cristo, e você vai ver em mim uma fé autêntica, um cristianismo autêntico. Mas a gente começa a dar referenciais distorcidos aos nossos filhos. Você tem que ser um médico como fulano, o referencial dele, você precisa ter dinheiro como fulano, você precisa ser culto como fulano. E aí a gente cria eles colocando na mente isso. Você tem que ser forte como mamãe. Você tem que ser assim trabalhador como papai. E onde está Cristo nessa história? Não está. E depois nós perguntamos: o que é que está acontecendo? Alguma coisa errada com a vida cristã de muitos de nós. Muita gente que quer ser conhecido pelo número de seguidores que tem. Isso é patético, irmãos. Que efeito prático isso tem para a eternidade? Alguém que diz: eu tenho 5 milhões de seguidores aqui, quando eu prego, milhões de pessoas me ouvem. Que efeito prático tem? Eu gostaria de ouvir Paulo, ou ler o que Paulo escreveria acerca disso. Pode dizer muito bem, não é? Mas que valor isso produz contra o pecado? O importante é olhar para você e ver um vaso de barro cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Isso é que importa. Isso é o que nós devemos ser. Quando nós queremos ter o brilho maior da constelação e não sermos iluminados pelo astro maior que é Cristo, nós estamos invertendo os papéis. É decepcionante isso, porque a hipocrisia é escancarada, que busca fama, poder, dinheiro. Não é isso. Não é isso que Cristo espera de nós. O Senhor espera muito mais de nós do que isso. Nós precisamos viver a verdadeira fé. Quando Marta estava em sua casa, recebendo a Jesus, sua comitiva, pessoas estavam ali ouvindo a palavra, e sua irmã Maria, ela começou a ouvir as palavras do Mestre, e ela foi seduzida por aquele discurso maravilhoso, por aquela mensagem extraordinária, e ela foi, e ela se assentou, ela se quedou ali próxima a Jesus, para ouvir. E Maria, talvez tivesse o afã de ser definida como uma mulher atuante, uma mulher, sabe, que faz, e ela então estava ali nos seus afazeres, e ela então considerou que Cristo, que o Senhor Jesus iria corroborar com a forma dela pensar, mas ela não entendia o que quer dizer prioridades. E ela foi a Jesus e disse: Senhor, eu estou aqui me esforçando, olha aí, tanta gente para alimentar. É uma paráfrase, né? Tanta gente para alimentar, chegou tanta gente contigo, outros vieram, eu quero dar o melhor, eu quero fazer o melhor. Agora, olha minha irmã aí, essa mulher não tem, eu vou dizer, não tem desconfiômetro não, o que ela está fazendo? Sentou aí
e não me dá uma ajuda em nada, o senhor não vai repreender isso não? Afinal de contas, o senhor é crente, vai permitir essa injustiça? E Jesus veio na contramão dos sentimentos de Marta. Então ele mostra pelo que nós devemos ser definidos, e ele diz: Marta, Marta, você está ansiosa por tantas coisas, mas uma coisa te basta. E a tua irmã Maria escolheu a melhor parte. Uau! Eu acho que uma chave virou ali na mente de Marta, porque era uma mulher de Deus, né? A chave virou ali na mente de Marta. Maria estava sendo definida por uma serva aos pés do Senhor. Maria estava sendo definida por aquela que, sabe, disse: Senhor, tu serás a minha prioridade. Esse é o lugar que eu quero estar, Senhor. É o lugar do meu aconchego, é o lugar da minha vitória, é o lugar da minha bênção, do meu renovo. Estou aqui na tua presença. Então Jesus diz: olha, muito mais excelente, eu estou aqui parafraseando, é ser definida como uma serva, por mais humilde do Senhor, do que por todo esse ativismo que você está esboçando aí, Marta. Maria escolheu o que era certo. Ainda bem que não fomos nós, pastor, que dissemos isso, porque senão a gente ia receber uma carreira, sabe? Mas foi Jesus, então não há o que se contestar, porque foi Ele que disse pelo que nós deveríamos ser definidos. Oh, glória a Deus! Que maravilha! Jesus é tremendo, não é? Então vamos lá. Então, para que a gente compreenda melhor toda essa questão, temos que então responder aqui esse segundo questionamento que eu quero trazer: o que define a tua fé? Olha para o teu irmão e pergunte a ele isso: o que define a tua fé? A tua vida? Entenda a fé aqui como vida cristã, tá? O que define a tua fé? O que define a tua vida cristã? Olha só. É tão comum hoje a gente ouvir falar das pessoas, quando a gente cita algum nome: Pedrinho, fulano, cicrano. E a pessoa fala assim, sem compromisso, pastor. Sem compromisso não. A gente fica triste, né? Assim, meu Deus, falei o nome do irmão aqui, a primeira coisa que veio da irmã: uma pessoa sem compromisso. Isso está definindo a sua fé. Um crente frio, uma crente fria, é uma pessoa sem fervor espiritual. Será que isso define sua fé? Uma pessoa sem fervor? Carnal. Você já viu? Ixi, pessoa carnal. Qualquer coisa, sempre que fala e murmura e diz que em casa então, ixi, tem gente que já disse aí: Jesus já me encontrou aqui. Pisou no pé, sai com 4 pedras na mão. E aí? Fulano, constante. Tem dia que aquela, sabe, tem época que aquela firmeza, igreja, eu faço, eita, Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso. Daqui a pouco, cadê fulano? 3 meses depois volta das férias. Deus sabe todas as coisas. Passei aí para uma luta, mas já estou aqui de novo. A Bíblia dá um nome para isso: inconstância. Não sou eu não, viu? Diz aqui a Bíblia. A palavra chama isso de inconstância. O que define a tua fé? Fulano tem uma língua, sabe, fulano assim tem uma língua. Isso é só um código para dizer que é fofoqueiro. Nada mais do que isso, né? Conversa muito. Mas acredite, tem pessoas cuja fé são
definidas por essas características pejorativas. É uma pessoa difícil de convivência, é uma pessoa arrogante, é uma pessoa avarenta, é uma pessoa, sei lá, sabe, que só pensa em dinheiro, sei lá o quê. Infelizmente, estas coisas acabam adjetivando a fé de muitos cristãos, de muitos entre nós. Nossa fé, nossa vida cristã, ela não pode ser definida por características como essas. Alguma coisa de muito errado acontecendo. Da mesma forma como alguém que convive conosco não pode só nos definir por algumas características assim ou assada, sem primeiro apontar aquilo que deve ser mais relevante para nós, que é exatamente a nossa fé, a nossa vida cristã. E dizer: olha, você é uma pessoa de Deus, eu sei que você é um cristão, eu sei que você é uma crente, eu sei que você é assim, assim. Por quê? Porque isso salta aos olhos, e nós precisamos ser definidos por essas características. E a nossa fé, ela realmente precisa ser definida não por características, ou por conceitos, ou por adjetivada pejorativamente, mas precisamos mudar essa realidade. Se você tem sido esse tipo de cristão, e as pessoas têm falado esse tipo de coisa a respeito da tua vida cristã, da tua fé, Deus te chama, o Espírito Santo te chama a uma mudança real na sua vida. Você não pode continuar assim. Chega de se apequenar, porque não é Deus que nos apequena. Deus não apequena nenhum de nós. Quem nos apequena como cristãos somos nós mesmos, com a nossa falta de comprometimento, com a nossa falta de busca, com a nossa falta de entrega. Tem muita gente que há muito tempo tanto faz como tanto fez, irmão. Vir à igreja ou não, ler a Bíblia ou não, orar ou não, tanto faz como tanto fez. Esse é o tipo de igreja que Jesus vem buscar. Uma noiva desinteressada pelo seu noivo. Ah, mas eu amo a Cristo. Sabe o que Deus diz? Este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deus não olha, ouve apenas as palavras, mas Deus conhece o profundo, o íntimo, o cerne, lá no fundo, quem somos nós, o que define a nossa fé. Isso é muito diferente. Precisamos renovar a nossa mente se queremos mudar as nossas atitudes. Renovar, a mudança da nossa mente pela palavra de Deus. Você não precisa ser definido por uma mulher, um homem contencioso, tudo quer brigar. Você não precisa disso. Isso não tem nada a ver com o caráter cristão. Você não precisa ser definido por uma pessoa, sabe, mesquinha. Tem gente que até para tirar a carteira do bolso, um dinheiro do bolso, é assim, virando para o lado para ninguém ver. Você não precisa ser definido por isso. Isso é feio, isso é pecaminoso. Você não precisa ser definido por uma pessoa amargurada, aquela amargura, sabe, no coração, aquela coisa. Não, Jesus te chama a paz e a alegria. Satisfaça-se nele. Aleluias. Seja Jesus o teu prazer. Ele disse: nesse mundo você vai ter aflições, mas você tem que ter bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele já te destinou à eternidade. Então viva uma fé autêntica, que seja definida por coisas positivas. E o texto nos mostra algumas coisas dessas, que eu vou falar aqui rapidamente para a gente estar concluindo essa mensagem. Então, segundo esse texto de Mateus que lemos, o que deve definir a nossa fé? Eu separei 4 coisas rápidas aqui. A primeira delas é o compromisso com a nossa
identidade cristã. Nós temos que ser definidos. A nossa fé precisa ser definida através do compromisso que nós temos com a nossa identidade. Quem somos nós? Tem muita gente que é crente dentro de uma congregação, mas parece um ímpio lá fora. Tem muita gente que é crente quando senta para comer, para lanchar, para bater papo com outros crentes, mas quando senta com os amigos que não são crentes, se assemelha a eles. Onde está a tua identidade cristã, o compromisso com a tua identidade? Jesus diz no texto: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Essa é a tua identidade, cristão. Essa é a identidade que você precisa revelar. Porque também ele acrescenta, versículo 13 aqui que nós lemos, né? Ele diz: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Então ele está dizendo: se você não tem um compromisso com a sua identidade, a sua fé será uma fé insípida, você terá sua fé pisada, você será zombado, você vai ser ali, sabe, humilhado. Alguém vai dizer: você é lá crente, eu não quero ser crente igual a você, eu vejo o que você fez no verão passado, eu conheço, aí, hein? Que coisa, hein? Triste. Se você ainda fosse descrente, você dizia, né? Não, mas eu vou convertir. Não há um problema, é que você é crente. Ele diz: vós sois a luz do mundo. Se não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem tampouco se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no veladouro, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás no céu. Olha só, que está nos céus. Olha só, queridos, está chamando você e a minha responsabilidade. Tenha compromisso com a identidade cristã. Viva a vida do cristão, uma fé genuína, um cristianismo genuíno, uma vida que glorifique e dignifique ao Senhor, que as pessoas vejam essa luz de Cristo através de você. Não é que ela não esteja aí, é porque muitas vezes você prefere colocar essa luz debaixo do alqueiro, não no veladouro. Muitas vezes você prefere ser como uma cidade ao sopé do monte, com luz ofuscada, e não deseja ser aquela cidade sobre o monte, a qual ninguém pode esconder a luz, que ninguém esconda a luz de Cristo na sua vida. Essas amizades que você tem, que fica querendo pagar pedágio a esses amigos que não conhecem a Cristo, essas amigas que não sabem nada de Jesus. Não, eu tenho que calma, se eu falar assim pode acontecer, de espantar o quê? Isso é vergonha do Evangelho. Ele não vai dizer para ninguém: você está morrendo, vai para o inferno. Não é nada disso. Tudo seja com amor, mas você tem que dizer: eu sou do Senhor. Você tem que dizer com alegria às pessoas. As pessoas precisam ver a sua fé vívida. Eu posso orar por você, eu tenho uma palavra de Deus para você, você é minha, eu gosto de você, então eu vou falar de Jesus para você. Mas muitas vezes a vergonha do Evangelho faz a luz de Cristo se esconder, e a sua identidade. Convive com as pessoas muitas vezes não sabem que você é uma crente. Se você não escrever ali bem grande assim: olha, vou lá na igreja tal, isso e aquilo, já, eu não sabia que você era crente não, rapaz, e você é crente, eu não sabia disso, nunca ia adivinhar, não ia mesmo, porque a sua fé não está brilhando. A gente tem que cuidar disso. Todos nós temos que cuidar disso. Ou você pensa que de vez em quando não tem o que dar? Opa, peraí, eu não agi certo. E não é porque eu agi errado, porque eu cometi algum pecado ou algum dolo, apenas porque eu não revelei aquilo que deveria ter revelado, a verdadeira identidade cristã que está em mim. Não pode ser assim.
E você não precisa ter uma aura sobre a sua cabeça e andar com o rosto angelical para isso. Isso não tem nada a ver com o cristianismo. É você sendo quem você é. E precisando ser transformado a cada dia. Colocar em evidência aquilo que você já tem de Cristo na sua vida. Comecei agora, tem um pouquinho só, revela o que tem. Revela o que tem. E Deus vai te dando mais. Porque quem é fiel no pouco será constituído sobre o muito, diz o Senhor. Uma segunda coisa, nós precisamos ser definidos na nossa fé pelo compromisso com a excelência ética, ou seja, a excelência nos valores morais. Uma igreja que não vive em santidade nunca revela Jesus. Não adianta. Eu sou crente, mas quando chega lá o carnaval, se solta. Quando chega o São João, se solta. Sou crente, mas abre lá minha geladeira. E não é porque alguém é descrente dentro de casa, que é injustificado. Mas eu sou a minha família, todo mundo. Sei lá, a geladeira está cheia de bebida. Aí não justifica. Não é verdade? É diferente. Olha só, queridos. Isso fala de caráter cristão. Então Jesus, ele diz no versículo de número 20 do capítulo 5: porque vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ele estava dizendo, esse povo é religioso. Esse povo é religioso, mas não convence ninguém. Então não é a religiosidade que nos caracteriza como verdadeiros cristãos, nem que define a nossa fé, mas é uma vida em fervor espiritual para além disso, com compromisso com a ética cristã, com os princípios morais que a Bíblia traz para nós, queridos. Então Jesus começa então a falar, olha o que ele vem dizendo, 21, não vou ler todo o texto, é claro, 21, ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. Então isso aqui é bom. Você é um cara que não mata, já é uma coisa boa. Você é um cara ali, sabe, que está dentro de um padrão. Mas ele diz, olha como que tem que exceder a justiça de um cristão. Ele vai dizer aqui, ele estava falando ainda para pessoas que não eram nascidas de novo. Ele estava falando aqui para os judeus de sua época. Ele já estava com a mensagem do reino aqui nos seus lábios. E ele está dizendo aqui, olha, eu porém vos digo, qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo, e qualquer que disser ao seu irmão, louco, será réu de sinédrio, e qualquer que ele disser raca, será réu de sinédrio, e qualquer que ele disser louco, será réu do fogo do inferno. Ele está elevando o padrão, e ele diz, se vocês imitarem essas pessoas aqui, isso é rasteiro. Eleve o nível da sua ética, da sua moral, no seu tratar diário com as pessoas. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 25 a seguir, dentre outros tantos textos da palavra de Deus, como ele fala aqui, como deve ser o procedimento, né, de um verdadeiro cristão. E ele diz, pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirada dentre vós. Antes sede uns para com os outros
benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sede meus imitadores, capítulo 5, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por vós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeiem entre vós como convém a santos, nem torpezas, nem parvoices, nem chacorices, nem, que não convém, mas antes ações de graças, porque bem sabeis isso, que nenhum devasso, impuro ou avarento, o que é idólatra, dizer um avarento é idólatra, né, do dinheiro, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, pela prática dessas coisas, né? Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Antes condenai-as. É isso que a palavra de Deus está aqui. Então não anda aí se comunicando, nem passando um pano porque é errado, porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo é torpe, mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta, pelo que se diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Por último, quarto ponto que eu separei, eu estou falando aqui sobre o que define a nossa fé, apenas sobre esse texto, né, que nós lemos aqui de Jesus, falando que somos sal e luz. O compromisso com a obra de Cristo, né, terceira coisa, na verdade, o compromisso. Nós temos um ministério na igreja, uma missão no mundo. Ambos definem nossa fé, e negligenciar a qualquer um define nossa falta de compromisso com o Evangelho. Eu vou repetir para você: nós temos uma missão no mundo e um ministério na igreja. Negligenciar qualquer um nos define pela nossa falta de compromisso com a obra do Senhor. Ele diz: se o sal não for insípido, ou seja, é necessário que o sal salgue. Se ele for insípido, ele não serve. Se a luz é escondida, não há proveito algum nela. Você compreende isso? Então é isso que o Senhor quer que saibamos. Você tem sido chamado à boa obra do Senhor. E por fim, então, agora, compromisso com a palavra de Deus. Isso com certeza define nossa vida cristã. Ele diz: vós sois a luz do mundo. Luz indica conhecimento. Andar na luz indica andar no conhecimento da palavra de Deus. Salmo 119, 105 diz o quê? Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. Um compromisso total com a doutrina bíblica do Senhor. Não um compromisso parcial. Eu faço isso, mas isso aqui. Eu creio nisso, mas isso aqui. A Bíblia diz isso, mas a minha ideologia diz aquilo. A Bíblia diz isso, mas a minha filosofia de vida diz aquilo. A Bíblia diz, mas eu aprendi daquela forma. Isso não é compromisso total com a palavra de Deus. Que está escrito para que vivamos pela palavra do Senhor. Em Mateus, um pouquinho mais à frente, ainda no Sermão da Montanha 7, 24 a 27, para a gente finalizar, diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica,
assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e grande foi a sua ruína. Compromisso com a palavra, compromisso com as Escrituras, é o compromisso com o próprio Deus. Ninguém pode ter um compromisso com Deus se não tem um compromisso com a sua palavra, irmão. Ninguém pode dizer que anda nos caminhos de Deus se não anda na luz da palavra de Deus, porque a sua palavra é o caminho que Ele propõe a nós, é o Evangelho que revela Cristo, o seu caráter, a sua vontade. O quanto você está comprometido com a palavra de Deus, o que define a sua fé. Se uma pessoa cuja fé é definida pelo compromisso da palavra de Deus, e alguém que te conhece diz para você: não, eu sei que você é uma pessoa que segue a palavra, eu sei que você é uma pessoa que a palavra, né? Como eu sei que você é uma pessoa ética, eu sei que você é uma pessoa de compromisso com as coisas do Senhor. Quanta gente que abraça e solta, pega e larga. Hoje eu quero, amanhã eu não faço. Hoje eu estou fazendo, amanhã eu deixei. Gente, isso não revela Deus. Nós precisamos estar completamente comprometidos com aquilo que é da vontade do Senhor. Defina a sua fé. Defina a sua vida pela vida de um cristão genuíno, por uma fé genuína, verdadeira, operante, que glorifica e exalta o nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Glória a Deus.